bem, gente? Professor Paulo Roberto falando. Hoje nós vamos aqui fazer esse vídeo para vocês referente à demonstração de um pequeno cadastro inserindo dados de uma base de dados MySQL utilizando o VAMP, ou seja, o phpMyAdmin, ok? No primeiro vídeo que nós mostramos para vocês o processo de construção de uma tabela, né? Nesse aqui eu vou passar superficialmente rápido para vocês verem, mas nós só criamos com 2 campos, até para ficar mais rápido e mais fácil de vocês entenderem, mais prático, né? Ok, vamos lá primeiro para criar essa tabela rápida com só 2 itens, né? No meu caso, tá? Eu criei um banco de dados que chama-se Professor Paulo e uma tabela que chama-se Alunos. Aí vocês verificam aí qual será a tabela que vocês vão criar, né? E dentro dessa tabela Alunos, vejam que eu construí só 2 campos, né? Só 2 campos, vamos ver na estrutura, ou seja, o campo nome e o campo curso. Ambos os nomes são do tipo varchar, 100 caracteres, e com o campo nome com o ID. Ok? Eu só criei, repetindo, eu criei só 2 itens para que a gente possa mostrar para vocês de uma forma mais rápida, ok? Feita a criação da tabela, eu tenho os campos, né, e tenho já o nome dela criada. Então eu posso fechá-la, ok? Vamos aqui para a parte de arquivo que vai fazer a conectividade, ok? Uma outra coisa que eu precisaria falar para vocês é assim: esses 3 arquivos aqui que nós já estamos construindo e trabalhando com ele, que eu só vou passar a linha para explicar para vocês rapidamente, eles já foram criados em uma pasta que chama-se www, que está dentro do diretório do VAMP, ok? Então é aconselhável que esses arquivos sejam criados dentro dessa pasta www e dentro de uma subpasta, ok? Mas é aconselhável que seja criado lá. E o primeiro arquivo que nós aconselhamos que seja criado é o que? Justamente o arquivo de conectividade com esse banco de dados, ok? Por quê? Porque aí você fica sabendo se a conectividade existe e já não se preocupa com esse item. E quais as variáveis que nós utilizamos para criar essa conectividade? Hostname, ok? Eu abro um PHP, hostname, que é o localhost, ou seja, é a máquina que nós estamos trabalhando. Usuário, que no phpAdmin costuma ser o root, costuma não, é o root, né? E em alguns casos não tem senha, mas nesse caso aqui a senha do phpAdmin é root mesmo. E o nome do banco de dados, lembra qual é o nome do meu banco de dados que eu criei? Então, é o nome do banco de dados que você vai criar. Veja bem, não é o nome da tabela, ok? É o nome do banco de dados. E aqui eu tenho uma outra variável que faz parte da conexão, que chama esse passo aqui do MySQL, novamente com relação aos itens que nós já colocamos, e se a conexão com o banco de dados houver algum erro ou alguma falha, ele vai mostrar isso para nós. Ou seja, se tiver uma senha errada, o nome do banco de dados errado, ele vai mostrar isso para nós. A princípio vamos fazer uma simulação para vocês verem como é que funciona o processo, ok? Para que eu rode esse arquivo PHP, então eu vou na pasta www, veja que já me abriu. Lá eu tenho esse item virtualhost e essas pastas estão exatamente dentro da pasta www. Clico em uma delas, ok? Dentro dela eu tenho esse arquivo PHP. Clico uma vez, vejo que já existe o arquivo lá, os 3 arquivos. E eu quero nesse momento fazer o que? Eu quero fazer um teste de conectividade no banco de dados. Então eu clico nele, veja que apareceu em branco, ok. Significa que a conectividade está certinho, está funcionando, ok? Não temos problemas nenhum de conectividade. Então, agora eu vou falar para vocês, mostrar para vocês um dos erros que pode acontecer caso exista algo de errado na conectividade quando nós construímos esse arquivo conexão. Porque veja bem, no nosso caso não, geralmente nós precisamos do arquivo que vai fazer o cadastro, ok? O arquivo que vai trabalhar com os itens do PHP dentro do cadastro e a conexão que vai fazer a conexão com a base de dados, ok? Vamos lá fazer uma alteração aqui só para vocês verem como funciona, ok? Eu vou, por exemplo, trocar o nome do banco de dados para prof. Tem que salvar, salvo, ok? E vou lá novamente na mesma pastinha, aulas, né? Vamos executar o arquivo.
conexão, ok? Vejam que ele me deu um erro. Por quê? Porque ele não está encontrando o banco de dados. Na conexão ele não encontra, desculpe, ele não encontra, aquele banco de dados, né? Que eu coloquei lá, o banco de dados do professor Paulo, e a tabela é alunos, vocês lembram? Ok? Então vamos voltar, vamos fechar aqui esse item, ok? Vamos voltar lá e vamos colocar o nome do banco de dados da forma correta. Vou salvar, ok? E vou fazer o mesmo processo. Clico em aula, vou no arquivo PHP, vou na conexão, vejam que agora, ok, não deu nenhum erro, ou seja, agora está certinho. Bom, gente, feito a parte de conexão do produto, ou seja, da parte de cadastro com o banco de dados, e feito os testes como ok, eu parto para qual parte? A primeira parte, que é justamente a parte que vai me dar o formulário para entrar com esses itens, né? Então eu abro um HTML, ok, português, ok, abro um cabeçalho, no qual eu tenho aqui o char7 igual a UTF-8 ou -8, que é exatamente definido que eu vou utilizar caracteres que nós temos no Brasil, ok? Um metaname que contém a localização onde esses itens serão iniciados com relação a caixas, né? O título, cadastrar usuários, ok? Fecho o cabeçalho. Aqui eu tenho o corpo da criação do meu formulário, no qual o Form Action me diz que quando eu fizer o cadastro e clicar aqui nesse botão cadastrar, ele vai me enviar para esse formulário, esse item escrito aqui em PHP, que chama-se cadastro, e vai efetuar a conexão no banco de dados para cadastrar esse usuário. Até porque esse nosso formulário a princípio é só de cadastro, ok? Ele ainda não é de busca, de inserção ou de apagar arquivo, é só de cadastro. Nos próximos vídeos nós vamos inserindo novos itens para a gente construir melhor, mas a princípio aqui é para mostrar para vocês só como se faz um cadastro e a conectividade com o banco de dados. Então, continuando, gente, embaixo eu tenho um label para um nome, ok? Nome é o primeiro item da minha tabela alunos, lembram? No qual o tipo é texto, e eu atribuo o nome ao name, ok? Que é o nome desse cara aqui. Digito um BR, ou seja, isso aqui é uma quebra de linha, vocês já vão ver como é que vai ficar. Repito a parte de cima, a única diferença é que eu tenho o nome na minha tabela curso, ok? E o name é curso, proporcional, e é texto também. Digito quebra de linha, e embaixo esse botão cadastrar, aqui abrindo e fechando, é justamente o botão que vai me liberar que eu possa fazer esse cadastro dentro da base de dados. Vamos ver como é que vai ficar isso? Vamos aqui. Vamos lá na página, aulas, na pasta aulas, né? Agora eu quero ver o arquivo cadastro, ok? Veja como é que ficou, né? Isso aqui nós podemos estender. Novamente, eu só coloquei 2 itens dentro da tabela para que possa ficar rápido e vocês possam ter o pleno entendimento, ok? E existe o botão aqui cadastrar. Vamos continuar. Não vou acelerar ainda. No item cadastro, vejam que são 3 itens, né? No item cadastro PHP, eu tenho exatamente o que? Eu tenho a inclusão da conexão desse arquivo conexão.php. Eu uso include, abro um PHP aqui, uso include, digito o nome do arquivo e depois eu atribuo essas variáveis, ok? O post, que é o tipo de conectividade que eu tenho aqui, ok? No método, vejam que ele chama o cadastro de PHP e o método de input ou de cadastro, né, é post, que é justamente o que eu tenho aqui, ok? Tanto para curso como para nome. Aqui eu tenho uma SQL, uma variável SQL, no qual eu vou inserir dentro, vejam bem, gente, dentro da tabela alunos, o que? No campo nome e no campo curso, valores
para nome e valores para curso, ok? Caso a conexão dê algum problema de cadastro, ele não vai funcionar. Caso ocorra tudo ok, ele vai me retornar essa mensagem: usuário cadastrado com sucesso, ok? Se houver algum erro, ele vai me retornar esse erro, ok? Através do eco ele me retornar esse erro, dizendo o número do erro ou o tipo de problema que aconteceu, e consequentemente ele fecha a conexão com o banco de dados para que não fique aberta. Então é bem fácil, né? Aqui nós incluímos a conexão, aqui nós temos as variáveis atribuídas para os nomes, aqui eu tenho a inserção de valores dentro da tabela alunos, ok? Aqui eu tenho um teste de conectividade. Caso dentro do ok, ele vai me avisar que o usuário foi cadastrado com sucesso. Aqui eu tenho uma outra ação: caso de erro, ele vai me mostrar um item de número de erro proporcional ao que aconteceu e vai me fechar o banco de dados, fechar a conexão, na realidade, né? Fechar a conexão com o banco de dados, ok? Agora, em mão dessas informações, nós vamos fazer o que? Vamos voltar lá no banco de dados criado, ok? Clicamos no PHP admin e vemos aqui na tabela alunos que já existe um aluno técnico em redes que eu criei anteriormente, antes de começar esse vídeo, para mostrar para vocês a diferença do acréscimo de nomes do banco de dados, né? A tabela do banco de dados é o banco e aqui está a tabela. Nós vamos fazer o que nesse momento? Nós vamos inserir mais um nome lá e vamos ver como é que funciona esse processo, ok? Então, para inserção, nós vamos fazer o que? Nós vamos abrir o nome do produto, ok? Clico no site, www.site, em aulas, onde está o arquivo cadastro HTML, e vou cadastrar o aluno 2. Aluno 2. O curso dele, vamos por aqui que seja técnico. Técnico em telecomunicação. Vamos colocar só telecom. Técnico em telecom. E vamos cadastrar. Vejam bem, o usuário cadastrado com sucesso. Isso aqui são caracteres que nós precisamos acertar lá na hora do display, mas é um detalhe que é simples, fácil de ser corrigido, ok? Mas é aquele item que está lá na parte que nós mostramos para vocês. E vamos agora na nossa base de dados ver se houve o cadastro desse aluno 2 no curso técnico em telecom. Então eu vou aqui no PHP admin novamente, abro a minha tabela que é alunos, ok? E veja que ele criou o aluno 2 técnico em telecom, ok, gente? Então era exatamente isso que nós queríamos mostrar para vocês, assim, de uma forma rápida e sucinta, não podendo esquecer que nós temos que estar sempre com a Apache MySQL rodando assim que eu chamo, que eu executo o wvamp, não esquecendo que existe uma navegação entre esses dois itens, que eu preciso nesta pasta aqui colocar os arquivos que eu estou trabalhando no Notepad++, que é o produto que nós utilizamos para fazer a programação tanto do item HTML como do item do PHP, ok? É bom que esses arquivos, 3 arquivos, estejam lá para funcionamento bacana do VAMP, ok? E é o que nós temos para mostrar para vocês no momento. Nos próximos vídeos nós vamos nos preocupar em deleção, inserção e busca, né? Inserção, que eu digo, é quando você apaga algum item, você inserir outro item. Mas na realidade esse vídeo foi só para mostrar para vocês mesmo. O foco dele era você cadastrar um usuário, ver uma conectividade entre o PHP e um MySQL, sendo feita de uma forma simples, possíveis erros que possam acontecer, e daí para frente você pode desenvolver outras situações mais aprimoradas, ok, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até breve, até mais.